O presidente do Corinthians dá entrevista no final do jogo, né? Falando do Cássio. E por ele, né? O Cássio ficaria, que o Corinthians vai procurar logo o Cássio para renovar o contrato. E hoje o Cássio foi na Band lá dar entrevista e tal, e falou sobre isso. Ele falou: por mim, tá tudo certo, sem problema nenhum para renovar com o Corinthians. Eu vou facilitar, inclusive, né? Que ele gosta do Corinthians, que ele tá há muito tempo lá, né? Então, que não tem problema nenhum. Então, teremos aí, com certeza, uma renovação do Cássio, né? Né, mano? O mano que não quer mais saber do Cássio. Boa tarde, viu? Tudo bem aí? E aí, boa tarde, Dodô. Tudo bem? Caramba, levei um... Que isso? Eu levei um susto, Dodô. Ô, Motinha. Por quê? Fala, Não, mano. Mota, não é que eu não queira, não, a renovação do Cássio. Eu acho que o Cássio, ele pode não estar no seu auge do que ele já jogou com a camisa do Corinthians, mas eu acho ele um cara importante. Diferente de outros jogadores que saíram, por exemplo, o Renato Augusto. O Renato Augusto não estava rendendo. Então, renovar com o Renato Augusto era tiro no pé. Agora, a renovação do Cássio, eu acho importante também, principalmente pelo fato do Corinthians ter só o Carlos Miguel, o De Paula, como um grande goleiro. Sim. E o Corinthians, ele precisa do Cássio ali também, até para dar um respaldo. Eu sou contra, Motinha, por exemplo, só dar oportunidades pro Cássio. Eu acho que o Corinthians, ele tem a obrigação de dar um respaldo Preparar, aí, né? começar a preparar o substituto do Cássio e colocar o Carlos Miguel mais vezes para atuar. Mas eu não sou contra a renovação do Cássio, não. Eu acho o Cássio um grande goleiro. Eu só sou contra esse negócio de perpetuar o cara no gol e esconder o Carlos Miguel para que o Carlos Miguel não tenha chance. Isso daí eu não aceito, não. Eu acho que poderia talvez mesclar o Carlos Miguel junto com o Cássio, inclusive para preparar o próximo goleiro. O que você acha, De Paula? Você renovaria com o Cássio ou não? Ah, eu renovaria, sem sombra de dúvidas, né? O Cássio da história recente do Corinthians, eu acho que é um dos poucos ídolos que o torcedor tem, né? Maltratado. Não, por quê? Por quê? parte da Por quê? torcida. Ah, não, por mim não. Maltratado, concordo. Nem pelo Mano, Concordo. nem pela Não, Letícia. você mesmo Não. já chegou a falar que ele não tem mais mola. Você falou ele não tem mais mola, ele não consegue Tá pular. gravado? Não quer mais ele. Você é intosão, meu No barbeiro. teu não, Corinthians Cássio. de todos Não, os não, tempos, não. quem que é o Tozão? primeiro, hein? É meu barbeiro. Quem é o Tozão. seu goleiro, De Paula? Meu goleiro? Não, não, do não. Corinthians? Corinthians de tempos. todos os tempos. Dida. Sério? Dida. Eu gosto do Dida. Debaixo dos 4 paus, acho o Dida Não, 4? muito mais completo. É 3. Dos 3 paus. Mas o peraí, outro, desculpa. Nem dos três, é um Onde eu só. arrumei 4, hein? Não, aliás, nem dos três, É, é um embaixo só. é Embaixo de um Os e ao outros lado de estão ao 2. lado. Exato. Então, retificando. Fantasia. Embaixo de um e ao lado de Fantasia 2. falou Três, alto. né? É porque o Dida Sonhou, você hein? acrescenta um. Tu gosta, Então, né? Então, Você gosta do eu grandão, acho o hein? Dida até mais completo, na verdade. Mas o Cássio é monstro, gente. O Cássio tem que renovar. Por mim, ele encerraria a carreira Ó, no Corinthians, cara. Eu acho que quando você fala do Dida, mais ou menos que nem alguns São Paulinos, por exemplo, como eu, você fala, maior ídolo, Rogério Ceni, melhor goleiro, Zé. Por aí. Talvez por aí. Por aí. Eu acho o Dida mais completo, sei lá. Mas o Cássio é monstrão também. Mas eu acho que tem que renovar realmente. É um goleiro que fez história e pode. Agora, o Mano tem essa tese da transição, de deixar o Carlos Miguel jogar um pouquinho. Ô, mano, eu acho isso praticamente impossível. Primeiro que eu acho que nenhum treinador vai ousar fazer isso, né, mano? E o próprio Cássio, como ele tem desafios pessoais, também não aceitaria metas, né? ficar... Quantos jogos faltam pra esse desafio? Uns 100, sei lá. Falta bastante coisa ainda. Bastante, mas Você tem desafios pessoais? Olha, Sombra, a gente vive sempre com desafio, né? Se você se acomodar na vida, É você não chega a acordar no lugar dia nenhum. seguinte. Você o pode ser desafio mais pessoal. direto na sua resposta? Na verdade, eu não tenho nada preparado pro momento. Mas ele tem, deve ter. Então falta falar do Cássio. Não, o Cássio, eu acho que tem isso. que renovar, Mota. Tá certo, mano. Ó, O que mais? e vamos falar também o seguinte. Mas, ô Motinha, só Oi. um parênteses aí no que o Sombra falou, ele falou até de brincadeira, mas eu acho, De Paulo, que de vez em quando, cara, a torcida do Corinthians, ela pega no pé do Cássio, sim, de uma maneira que eu acho que, deveriam não pegar. Não que ele não mereça críticas quando falhe. Eu acho que o Cássio, inclusive naquele jogo na estreia da Sul-Americana, quando o Corinthians pegou lá o Racing do Sim. Uruguai, eu acho que uma bola daquela lá, para um goleiro do nível do Cássio, eu até falei, eu não acho que tenha sido uma falha gritante, mas o Cássio, em momentos talvez aí áureos com a camisa do Corinthians, ele teria defendido, mas eu não acho que tenha sido um frango, ou então uma falha gritante, igual aquela do goleiro do Palmeiras, que ele tira a mão lá no gol do Garro, que ele tira o braço mesmo, aí depois ele até assume.
Mas eu acho que o Cássio ele poderia ter defendido. Mas independente disso, De Paula, eu acho que as críticas com relação ao Cássio, elas são exageradas sim. Eu entendo muitas vezes a revolta do torcedor, eu entendo que muitas vezes aí o fato do Corinthians ter virado coadjuvante nos últimos tempos possa incomodar bastante gente, e eu também, mas eu acho que existem ídolos, cara, dentro da história do clube, que quando você vai criticar tem que ter, sabe, talvez um freio de mão puxado na crítica. Repito, não que ele não mereça a crítica, mas, cara, é o Cássio, irmão. É o cara que ganhou o que ele ganhou. Aí tem os números aí. Olha lá, faltam meio borrado aqui, ó. 98 jogos, tá vendo? Falei 100 jogos, 98 jogos. Passar uma Então, maior mas- da história. Eu acho que de vez em quando, mano, por exemplo, ó, o Cássio hoje, ele tá pro Corinthians, o que o Marcos esteve pro Palmeiras. O que o Rogério Ceni esteve pro São Paulo. Sim. Eu acho que quando você vai fazer uma crítica com relação a um cara desse, mano, é um rótulo muito pesado, tá ligado? Tomar cuidado. Eu acho que tem que dar uma dosada, ô Motinha, porque o Corinthians ele tem inúmeros jogadores, ô De Paula, que fizeram histórias no clube e, porra, saíram até pela porta do fundo, num mau momento de futebol apresentado. E eu acho isso daí feio, tá ligado? Eu acho feio mesmo, mas enfim. Ô, mano, vamos- que... Ah, pois não, outro. Eu vou falar outra coisa agora. Posso? Sim, não, só quero... Você me permite complementar? Eu vou deixar, tá? Obrigado. Só um detalhe. Com relação a isso, o Mano falou, né? Do tipo, aquela bola pro Cássio seria defensável no gol que foi anulado contra o Racing. É aquela velha história, né, mano? Que a gente, às vezes, e o Corinthians durante muito tempo fez isso, principalmente na gestão anterior. Trazer jogadores que tiveram uma história com o Corinthians, mas 10 anos mais velhos, 6 anos mais velhos, 7 anos mais velhos. O Cássio, há 10 anos, ele pegaria aquela bola. Só que ele tá 10 anos, 12 anos mais velho. Então, é mais difícil realmente pra ele defender. Não dá pra gente imaginar o Cássio fazendo tudo que ele fazia antes. Mas não deixa de ser um baita no goleiro e de pegar bolas praticamente impossíveis ainda, defendendo o Corinthians. Faz milagre. Né? Olha, vamos Concordo. lá. O Corinthians reduziu o preço dos ingressos, viu, pro jogo contra o Galo. Né? Também, O presidente falou Também, ontem, né? também. Que depois das críticas e tal, que era Vergonha. só um teste, né? O É. Mano não tava aqui ontem. Não funcionou o teste. Ele falou viu, mano? O presidente tinha falado que era só um teste e tal, que os preços não seriam esses, né? Inclusive ia fazer uma campanha para reduzir os preços aí, né? Inclusive foi promessa de campanha do Augusto, né? Sim. Então, e agora parece que tá realmente aí, o Corinthians reduziu o preço dos ingressos para o jogo contra o Galo. Não sei Como se vai todo ser bom só... político, né? É. Ele realiza ao contrário do que promete. E depois não arruma, né? Tenta... Agora, ô, mano, é engraçado, né? Tudo isso porque teve pouco público, né? Ele Não, falou mas que foi por causa pouco. do horário. Ô, seu Bento, uma pergunta pro senhor, seu Bento, e pro Domênico Gato. Quantos torcedores do Palmeiras tinham ontem 28 mil. lá no Allianz Parque? 28 mil. Libertadores da América, 28 mil no Allianz Parque? É. Pois é. A média é 38. Ninguém fala. Aí vai Não, 32. não, sim. O Abel falou. Vai O Abel 30, o Abel puxou a falou, orelha então. da galera. Agora, vai 32 mil na Neoquímica Arena é 32, pouco. 247. Aonde que é pouco? O que é Não. isso aí na tela? Ô, De Paula, o que aconteceu? Você tomou uma picada de pernilongo na cabeça? Pelo amor de Deus, Ele tá velho. parecendo aquele filme O Megamente. Megamente. Olha o tamanho disso, Olha o dessa jaca, tamanho, velho. velho. Parece um Rui, lateral Olha direito. essa jaca, velho. Tá fazendo Ué, merchan. No YouTube, preocupação, nesse né? momento, a gente tem aí que é a isso? situação de momento da cabeça Tá rindo, Danilo? do De Paula. É, ele tá Tá rindo, preocupado Davi? com o preço. Ô, mano. Eu te perguntei qual era o seu maior desafio, você não sabia responder. Ele ficou pensando. Eu acho que é desinchar a acho que cabeça. acho que era vergonha de falar sobre o assunto. Nossa, Desinchar a velho. cabeça. Olha, e Mas, vamos falar... mas ô, Malta, então, 32 mil, ô, mano, é pouco porque estamos acostumados a meter 46, 45, 40, mas não deixa de ser um bom público. Mas o recorde ainda Não, foi mas do ô, De Santos, Paula, né? Esse Mas, é- gente, vocês têm que entender o contexto de tudo, né? O Corinthians está jogando a segunda fase da Copa Sul-Americana, segundo grupo, segundo jogo do grupo. Palmeiras também, segundo jogo do grupo, acabou de ser campeão. Não, mas ô Domênico, não é O pessoal isso. tem que entender também. Não, tem que entender também que o ingresso tá caro pra cacete. É o cara esse não tem o dinheiro pra real ficar motivo. pagando É, todo toda hora jogo. jogo, velho. Mas ô Domênico, no caso do Corinthians aí, vamos lá, por partes. O segundo pior público, que acabou sendo superado agora por esse, De Paula, que foi o pior Pode tirar nesse da ano, tela. que foi um pouco mais de 32 mil, tinha sido contra o Novo Horizontino, pelo Campeonato Paulista, com 39 mil naquele jogo no domingo de manhã. Eu acho um absurdo que a diretoria do Corinthians fez. Porque, cara, na boa,
Eu sei que precisa pagar arena, eu sei que tem uma conta alta aí, mas você não pode estuprar o bolso do torcedor. Isso é ridículo. O Corinthians ele manteve, De Paula, os preços ali das cabeceiras, tanto na arquibancada norte quanto sul e no leste superior. Houve uma majoração de preço no leste inferior e no setor oeste. Mas, cara, você lesa metade da capacidade do estádio, gente. Se o Corinthians, De Paula, tivesse com o preço que ele praticou no Campeonato Paulista e que ele vai começar no Campeonato Brasileiro, possivelmente nós teríamos aí mais de 40 mil pessoas dentro da arena. E, obrigatoriamente, Domênico, o Corinthians ele teria mais do que 1,9 milhão de renda, que foi o que o Corinthians ganhou nesse jogo pela Copa Sul-Americana. Então é questão de raciocínio lógico, é questão de ter um QI ligando o outro dentro do cérebro. Porque, cara, na boa, se você colocar menos pessoas com preço elevado de ingresso, você deixa de consumir em lanchonete, você deixa de consumir na loja do clube dentro do estádio. Então, o Corinthians ele tem que parar, De Paula, de ter esse pensamento mesquinha. Cara, você não pode elitizar o futebol e praticamente detonar o torcedor que vai sempre. Ô, De Paula, por exemplo, se você faz isso numa final, eu já sou contrário. Porque, Domênico, o cara que gasta R$40 numa arquibancada, numa média, vamos colocar assim, 40 conto arquibancada. Se ele for em 10 jogos, ele vai gastar R$400. O clube, numa final de campeonato, se ele cobrar R$400 o ingresso mínimo, cara, ele vai tirar esse cara que foi o campeonato inteiro. Ele vai dar chance para aquele cara que não foi em nenhum jogo, que se bobear, tá indo lá mais para tirar selfie e postar pros amiguinhos que ele tá no estádio e pensando já no after, onde vai ser o after depois do jogo, do que de fato torcer pelo clube. Cara, você não pode desprestigiar o torcedor que tá acostumado a ir sempre, mano. Isso é ridículo. Isso aí serve não só pro Corinthians, Maltinha, como pro São Paulo, como pro Palmeiras, como pro Santos, pra qualquer clube, cara. Tá certo, concordo. E aí, Moto? Vamos falar mais uma coisa aqui importante. Hoje, né, aconteceu uma coisa, todo corintiano tá comentando aí. O Andrés esteve no Parque São Jorge, teve uma reunião com o Augusto, né? Ninguém sabe direito, todo mundo tá falando que é pra discutir. E o Andrés foi falar sobre até o que tá para ser decidido, né? Os valores, as cotas de TV e tudo. Ele foi dar o know-how dele, não sei o que ele foi fazer lá. Eu, sinceramente, eu não sei. Mas tá todo mundo tá querendo, tá divagando aí o que seria que o Andrés foi fazer com o Augusto. Mano, só rapidinho, mano. Foram 2 assuntos que dizem... então, é isso que eu tô falando. Dizem que foram tratados. Um é a questão do acerto com a emissora, que vai transmitir os jogos, e a outra seria um incômodo por parte dos sócios, que tem muita gente agora associada dentro do clube. Tem muita gente lá, e aí dispensaram certidões de antecedentes, não sei o quê, e tá muita gente dentro do clube. Corinthians, você queria o quê? Dentro do clube. Você quer ter sócio Estão Corinthians, você queria o quê? Estão dizendo isso. Estão dizendo que a pauta foi essa. Eu não acredito. Pra mim, mano, o Andrés e a turma dele tá indo lá, primeiro porque deve estourar alguma coisa aí na semana que vem, né? Vai estourar alguma coisa aí da Ernest Young, e outra porque ele não larga o osso, mano. Ele tá lá, é aquela mosca que fica lá. É difícil, né, largar, não né? sai, mano. Ele não sai, mano. E outra, De Paula, me surpreende muito o Andrés ter ido lá e ele tá preocupado assim com o Corinthians recentemente. Porque o próprio Andrés mesmo, ele tinha dito anteriormente, falou, quando eu saí de fato, eu larguei, eu não quero mais saber. Chamou Augusto de Pinóquio e agora tá indo lá tomar cafezinho e tudo mais. É realmente estranho. Agora, com relação aí ao direito televisivo, lembrando, né, De Paulo, o Corinthians ele tem o contrato até o final do ano. É claro que o Corinthians, ele, assim como outros clubes, ele tem uma necessidade de estar fechando já a parceria já a partir de 2025, não para falar, já quero estar fechado, tá garantido já o ano que vem. Emissoras querendo transmitir o Corinthians, é evidente que terão, independente de ser a Globo, independente de ser a Band, a SBT, ou qualquer canal fechado, streaming, enfim. Interesse existe. O grande problema, De Paula, é que se o Corinthians não fechar com ninguém, ele não vai receber a antecipação que os clubes estão recebendo agora. E todo mundo sabe que você receber 60 milhões, 100 milhões para assinar um contrato aí como luva, dentro do que você tem para receber desse montante total, é um dinheiro que pode fazer muita diferença, ainda mais para um clube que tem dívidas no curto prazo aí que vão estourar em breve, De Paula, e o Corinthians não sabe de onde tirar para pagar, né? Mano, aqui é muito assédio, mano. É muito assédio. A mesa do Augusto tá cheia lá de proposta. Tá impossível. O cara não aguenta, mano. Não aguenta. Inclusive, estão falando, De Paula, Sombra e meus amigos, que essa decisão deve sair até no mais tardar a metade da semana que vem.
E que o acordo hoje principal seria novamente com a Libra, através da Globo, já que se eu não me engano, acho que foi o Pedro Ramiro que trouxe a informação, dizendo que não teria como a Globo assinar com o Corinthians individualmente, porque no contrato que eles têm aí amarrado com a Libra, consta uma cláusula de que a emissora carioca aí não pode estar se desgarrando do contrato com a própria Libra para assinar individualmente com algum clube pagando qualquer remuneração. O que eu também acho que é até lógico, porque imagina, todos os clubes da Série A que a Libra fechou, Domênico, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Santos, Grêmio, enfim, verem a Globo correndo por fora e falar, não, Corinthians, vem aqui que eu vou te pagar um percentual fora tudo que eu já acertei com o restante. Aí daqui a pouco o Flamengo vai querer fazer a mesma coisa, São Paulo vai fazer a mesma coisa, Palmeiras, enfim.